meu nome é Poliana Navarro, eu sou advogada especialista em direito previdenciário e hoje eu vim falar um pouquinho a respeito de reafirmação da DER. Então, primeiro ponto, o que é a DER? DER é data de entrada do requerimento, ou seja, a data em que foi feito o protocolo do requerimento administrativo lá junto ao órgão da Previdência, lá no INSS. Então, o que acontece? Eu entro com um pedido, vamos dar exemplo aqui, um pedido de aposentadoria. O INSS ele não vai necessariamente analisar esse pedido de forma tão imediata. Então, eu entro com um pedido, pode ser que leve 2, 3 meses ou até bem mais que isso, para que eu tenha uma resposta se o meu pedido será deferido ou não. Porém, quando esse pedido é deferido, eu vou receber, se for o caso de uma aposentadoria, eu vou receber essa aposentadoria desde a data do momento que eu fiz o protocolo do meu requerimento, ou seja, terei retroativos para receber. No entanto, se eu entro com o pedido e o INSS entende que naquele momento que eu entrei com o meu pedido, eu não tinha direito à aposentadoria, esse pedido ele vai ser negado. Ou, se eu fiz o pedido de reafirmação da DER e, embora não tivesse direito no momento do protocolo, durante esse momento que eu aguardei para que o INSS analisasse o requerimento, eu preenchi os requisitos, então essa DER ela é reafirmada, ou seja, ela vem um pouquinho para frente e o INSS deferindo a minha aposentadoria, eu não vou receber desde lá da DER, eu vou receber desde o momento em que eu preenchi todos os requisitos. Claro que o mais interessante, o melhor cenário é sempre receber desde o momento lá da data de entrada do requerimento. Porém, pode acontecer por vários motivos que talvez alguma contribuição não seja validada, alguma rasura na carteira de trabalho invalide algum período, então esse período não é computado e acabe com que o meu direito ele seja concretizado num período posterior à data que eu dei entrada no meu requerimento administrativo. Aqui, nesse exemplo, a gente está falando de poucos meses. Porém, pense uma situação em que eu dei entrada no requerimento, o INSS negou, aí levei a situação para o judiciário e só 2 anos depois é que eu tenho uma resposta em deferimento, porque naquele dia em que entrou com o pedido não tinha direito ao benefício. Então, se não tem pedido de reafirmação da DER, será analisada somente aquele momento que eu dei entrada no requerimento. Já se tem pedido de reafirmação da DER, será analisado também se até a decisão da análise do meu requerimento, seja administrativo ou seja judicial, se nesse meio tempo eu não preenchi os requisitos para minha aposentadoria. Se eu preenchi os requisitos, os retroativos serão pagos desde o momento em que eu preenchi os requisitos e não necessariamente lá do momento em que eu dei entrada no requerimento administrativo. Agora, digamos que não foi solicitada a reafirmação da DER, então vai ser analisada só se no momento do protocolo eu tinha o direito. E se no momento do protocolo não tinha o direito, o pedido vai ser negado. E a única forma daí de conseguir o benefício é entrando com o pedido novamente, ou aproveitando um dos momentos em que a DER pode ser reafirmada. Então, isso aqui é bem importante. Quando eu faço meu pedido administrativo, já vai ter uma opção lá, se aceita a reafirmação da DER. Então, ali já marca essa opção. Quando faz o protocolo judicial, também é muito importante fazer esse pedido lá na inicial, colocar lá nos pedidos do processo. Agora, se não foi colocado em nenhum desses momentos e analisando, o juiz notou que percebeu que no momento do protocolo não tinha direito ao benefício e deixa de analisar a questão de reafirmação da DER porque não havia pedido. Mas, analisando a situação, 5 meses depois do protocolo,
tinha direito à aposentadoria. Então, é possível também fazer um pedido de reafirmação da DER em grau de recurso. Ou seja, entra com recurso fazendo esse pedido, reafirmação da DER. Fundamenta, mostra que realmente durante o curso do processo, ali antes da sentença, preencheu os requisitos da aposentadoria e o tribunal vai fazer a análise da reafirmação da DER. Lembrando que quando o tribunal analisa a reafirmação da DER, eles não vão necessariamente considerar até a data da primeira sentença, mas eles vão considerar pro cálculo a data da sentença de segundo grau. Então, se até aquele momento, às vezes pode levar muito tempo para uma sentença ser reanalisada. Então, se nesse meio tempo preencher os requisitos, vai ter direito à aposentadoria, recebendo todos os retroativos desde o momento da implementação dos requisitos. Então, por isso que é muito importante fazer um pedido de reafirmação da DER. No entanto, vale lembrar que, para que a DER possa ser reafirmada, eu preciso ter contribuições após o meu protocolo administrativo. Porque se eu não tiver contribuições, por mais que haja uma reanálise, vai ser uma reanálise em cima do mesmo período base de cálculo, sem nenhuma contribuição a mais. Ou seja, isso não vai mudar a situação. Então, a DER, ela vale para aquelas situações em que eu fiz o protocolo da minha aposentadoria, porém, eu continuo trabalhando normalmente lá junto ao meu empregador, né? Ou mesmo contribuinte individual, fazendo as minhas contribuições mensais. Então, eu preciso ter contribuições, porque o que acontece com a reafirmação da DER? É computado um período que eu tenho lá as minhas contribuições e por alguma situação específica, algum período que deixou de ser reconhecido, uma contribuição que foi feita fora do prazo, uma rasura na CTPS, alguma situação que deixou de computar alguns meses ou parte mesmo de um vínculo. Então, essa parte do vínculo que deixou de ser computada, se eu tiver contribuições depois equivalentes ao período que saiu da minha base de cálculo, então eu consigo complementar, eu consigo completar esse período. Então, não adianta só, eu vou entrar com o meu pedido, paro de trabalhar, paro de contribuir, mas eu vou pedir reafirmação da DER. Eu não vou ter contribuições posteriores para poder reafirmar a minha DER. Então, isso é algo, assim, extremamente importante na questão da reafirmação da DER. Agora, uma situação que é importante sobre reafirmação da DER é que após a reforma da Previdência, nós não temos mais um único momento de aposentadoria. Então, hoje, o que acontece? Há vários momentos, porque há regras de transição. Então, em vez de uma única data, agora você tem várias datas para se aposentar. Então, de repente, eu acreditava que seria determinada regra. Porém, algum período deixou de ser reconhecido. E acabo entrando em uma outra regra de aposentadoria que é bem prejudicial. Por isso que precisa tomar cuidado com relação à questão de reafirmação da DER. Hoje tem um trabalho, né, principalmente depois da reforma da Previdência, isso ficou bem crucial para os pedidos de aposentadoria, que é o planejamento previdenciário, onde é analisado quais são as possíveis datas de aposentadoria e um valor estimado em cada uma dessas regras. Geralmente, a primeira regra ela tende a ter um benefício de valor menos vantajoso, mas nem sempre. Como é bem particular, vai depender questão idade, questão de tempo de contribuição, então pode acontecer da próxima regra estar ali muito próxima. Então, vale a pena até esperar um pouquinho mais para entrar com benefício. E quando fizer o pedido de reafirmação da DER, ter consciência de quais são essas datas, quais são os possíveis salários, porque se tira uma contribuição ou outra que por algum motivo não foi reconhecida, pode ser que
embora você preencha os requisitos para sua aposentadoria, preencha em uma regra que não é interessante. Então, por mais que reafirme a DER, às vezes reafirma a DER para uma regra que o benefício acaba ficando muito defasado, que valeria realmente a pena esperar um pouquinho mais para daí fazer a solicitação da aposentadoria. E realmente naquela situação, digamos, não, ali só tem interesse se realmente for naquela data, porque é aquela regra que vai me beneficiar mais, que vai me dar um retorno melhor. Então, todos esses pontos, eles precisam ser analisados, não é simplesmente reafirme a DER, porque eu preciso saber qual das regras de aposentadoria que eu terei direito, em que momento que eu vou ter direito a essa regra, qual que vai ser a minha renda estimada, para poder analisar, realmente eu quero uma aposentadoria nesse valor, ou eu prefiro esperar um pouquinho mais e ter uma aposentadoria de um valor melhor. Então, além da reafirmação da DER, é importante também fazer um planejamento previdenciário para que você saiba exatamente por qual regra que você pretende solicitar o seu benefício de aposentadoria. Isso fica também mais fácil, inclusive, para quem está lá do outro lado, para os servidores do INSS fazer essa análise da aposentadoria. Quando você cita qual das regras, já fica mais fácil para ter essa análise, e isso faz com que o seu requerimento seja concluído de forma mais rápida. Então, por isso que é bem importante a reafirmação da DER e também, além da reafirmação da DER, fazer um planejamento previdenciário para que você não seja pego de surpresa lá no momento do deferimento. De ter um benefício deferido, porém, não estar no deferimento a modalidade de aposentadoria, né, a regra de transição que o seu cliente busca.